Na segunda parte da aula, nós vamos discutir agora algumas ideias que você pode ter só para a gente aplicar os conceitos que nós vimos agora na primeira parte. Tá? Primeiro conceito bem interessante que a gente pode criar a partir do que a gente viu é a noção de distância entre ponto e uma reta. Imagina, por exemplo, que você tem esse ponto 1 menos 1 e você tem essa reta x menos y mais 2 igual a zero. Você quer saber qual que é a distância desse ponto até essa reta. Bom, lembra que a distância é sempre o menor caminho possível. E o menor caminho possível de um ponto até uma reta é sempre uma linha que forma 90 graus com a reta. Então, o tamanho dessa linha é exatamente a distância do ponto à reta. Tá? Então, calcular a distância de um ponto a uma reta é saber o tamanho dessa linha. É a linha que sai do ponto e forma 90 graus com a reta. Beleza? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos tentar pensar em tudo que a gente conhece até agora, vou chamar de reta R aqui, e tentar pensar como é que a gente faria para achar o tamanho desta linha. Primeira coisa interessante é essa aqui, ó. Reparou que esse ponto eu não conheço, vou chamar de ponto Q. Se você soubesse quais são as coordenadas do ponto Q, esse pontinho que está marcado aí para você, daria para você achar a distância vermelha como sendo a distância do ponto P até o ponto Q. Você percebe que a linha vermelha nada mais é que a distância entre dois pontos? E a distância entre dois pontos é uma conta que a gente já sabe fazer, né? Só tem um detalhe, eu precisaria saber quem é o ponto Q. Bom, um caminho para você achar o ponto Q é perceber o seguinte. Você reparou que o ponto Q nada mais é que o ponto de intersecção dessa reta amarela, vou chamar de reta S, com a reta R. Reparou? O ponto Q é o cruzamento dessas duas linhas. Então, se você souber a equação da reta R, que você já sabe, e a equação da reta S, achar o ponto Q dá para você fazer. Lembra como é que você acha o ponto de intersecção? Você monta as equações aí e faz um sistema com as duas. Né? Então, se você souber qual que é a equação da reta S, você consegue montar um sistema e acha o ponto Q. Bom, só que a reta S, para você montar a equação dela, como você já conhece um ponto dela, só falta o coeficiente angular. Aí você monta o ioiô michachô, não é? Um ponto você sabe. E para achar o coeficiente angular? Aí que você usa a primeira parte da aula. Você percebe que a reta S e a reta R, elas formam 90 graus? Então, se você souber o coeficiente angular da reta R, você mata o coeficiente angular da reta S. É só inverter e trocar de sinal. Só que a reta R, você consegue saber o coeficiente angular. Lembra, toda vez que você conhece a equação da reta, saber o coeficiente angular, basta isolar o y. Quer ver? Vamos fazer tudo isso? Dá um trabalho, mas dá certo. Quer ver? Então, primeira coisa, vem aqui, isola o y. Então, passa para lá quem não é y. Se for passar para lá, fica assim, x mais 2. Não é essa a equação da reta R. Você percebe, ó, quando você isola o y, o número que acompanha o x é o coeficiente angular. Então, o coeficiente angular da reta R, ele vale 1. Né? Bom, se a reta R, o coeficiente angular vale 1, automaticamente você já sabe qual é o coeficiente angular da reta S, não é? Lembra que é só pegar o número, inverter e trocar de sinal? Então, a primeira coisa que a gente poderia pensar aqui, ó, é saber qual que é a equação da reta S. Então, a reta S, você conhece um ponto, que é 1 e menos 1. O coeficiente angular da reta S é só pegar esse número e inverter e trocar de sinal. Se você inverte e troca de sinal, isso aqui vai dar menos 1. Então, a reta S, você conhece um ponto, coeficiente angular. Dá para você fazer o iomichachô. Y menos o ponto que você tem, não é? O y do ponto, é o mx menos o x do ponto que você tem. Você percebeu que a equação fica assim? Ó, y mais 1 é igual a menos x mais 1. Então, nesse exemplo, a equação da reta S fica assim. Y igual a menos x. Então, você já achou a equação da reta S. Bom, agora que você achou a equação da reta S, vem aqui e calcula as coordenadas do ponto Q. Lembra que achar o ponto Q é montar um sistema? Você conhece a reta R, que é nesse exemplo é y igual a x mais 2. Você conhece a reta S, que é y igual a menos x. Quando você resolve o sistema, você consegue achar o ponto Q. Nesse caso, uma curiosidade, quando você soma as duas equações, você descobre que 2y vai dar 2, então o y vai ser 1. E se o y é 1, dá para você achar o x. Você viu que o x é menos o y? Então o x vai dar menos 1. Então o ponto Q, ele é um ponto onde o x é menos 1 e o y é 1. E aí, o terceiro passo, então, já que você conhece o ponto P e o ponto Q, a distância que ele está pedindo é a distância entre os pontos.
Ou seja, é o x do q menos o x do p elevado ao quadrado e o y do q menos o y do p elevado ao quadrado. Tá? Se você quiser fazer a continha, isso aqui vai dar raiz de 8, que é 2 raiz de 2. Então você reparou que esse caminho ele sempre dá certo. Então se eu te der um ponto e a equação da reta, você sempre consegue achar a distância do ponto à reta. Tá bom? Então isso aqui dá certo sempre. Só que tem um detalhe, né? É trabalhoso. Você viu? Que dependendo da equação que você tem aqui, isso dá um certo trabalho. Então alguém pensou o seguinte: por que eu não posso ter essa ideia, só que no caso genérico, o caso literal? Quer ver? Pensa o seguinte: pega um ponto x0, y0 e pega uma reta ax mais by mais c igual a zero. Você reparou que você consegue reproduzir a mesma ideia que você viu agora no caso literal? Bom, graças a Deus, alguém já fez isso para a gente. A vantagem de alguém ter feito isso é que essa pessoa descobriu não um número, mas uma expressão, que eles chamam de fórmula. Olha que interessante. A fórmula é o seguinte: aqui em cima você escreve a equação da reta. No lugar do x e o y da equação, você troca pelo x e o y do ponto que você quer saber a distância. Tudo bem? Aqui embaixo é como se fosse um Pitágoras. Ó. Fica assim: a raiz do a quadrado mais o b quadrado. Tá? E isso, por mais assustador que possa parecer, é a chamada distância de um ponto a uma reta. Tem gente que gosta de decorar isso de várias formas. Uma vez, quando eu estava na escola, aprendi assim, que essa distância nada mais é que a Chobiô para você na raiz do abacateiro. Mas eu já ouvi o aluno falando assim, achou a Beyoncé na raiz do abacateiro. Não sei qual é a relação, mas é engraçadinho, né? Achou a Beyoncé na raiz do abacateiro. Tá? Então, só para você perceber que a ideia dessa conta já é o resumo de tudo que você fez agora. Você já consegue achar a distância direto, a distância de um ponto a uma reta. Quer ver? Vamos fazer um exemplinho, só para você sentir na prática como é que você usa? Então, se eu te der esse ponto aqui, 1 e 2, eu te der essa reta, como é que você faz para achar a distância desse ponto até essa reta? Então, a conta é o seguinte, ó, você vem aqui em cima, escreve primeiro a equação da reta, que é 3x mais 4y mais 4, beleza? No lugar do x e o y do ponto, você pega o x e o y desse pontinho que aparece aqui, que é o ponto que você quer saber a distância. Então, no lugar do x e o y da equação da reta, você consegue trocar o x por 1 e o y por 2, que é o x e o y do ponto que você quer saber a distância. Aqui embaixo, ó, na raiz do abacateiro, esse a e b são os números que estão junto com o x e o y. Ou seja, é 3x e aqui vai ser 4y. Tá? Então, essa conta, vamos fazer, ó, aqui em cima vai dar 3, mais 8 dá 11, com mais 4 vai dar 15, não é? E aqui embaixo vai dar 9 mais 16 dá 25, que a raiz é 5. Então, 15 sobre 5, essa distância vai dar 3. Beleza? Então, essa fórmula ela é bem interessante, porque ela é bem rápida. É uma conta rapidinha que você faz, que resume bastante passagens. Por isso que é interessante saber. Quer você aplicar um pouco essa fórmula? Dá uma olhadinha nas questões, ó.